Oi, gente, boa tarde. Essa daqui é uma videoaula da apresentação envolvendo Química e Biologia. O título dessa aula se chama As Transformações da Formação do Planeta Terra, Relação entre Química e Biologia. O plano dessa aula está dividido nesses 4 tópicos, né? O objetivo da aula, que é ter visão geral da formação do planeta Terra e aliar com os conhecimentos de Química. O objetivo do aluno é identificar conceitos aplicados das disciplinas, observar o uso dos conceitos durante a explanação. As disciplinas envolvidas são Geografia, Biologia, Química, História, Física e Matemática. Claro, é um pouco de cada. Conceitos, na verdade. E os conteúdos envolvidos são assuntos sobre estrelas, fórmulas moleculares, tipos de reações químicas, substâncias, química dos seres vivos, os coacervados, proteínas, atmosfera, respiração aeróbica, anaeróbica e percentagem de elementos químicos. Então, a aula ela está dividida nesses tópicos, né? Que primeiro a gente vai apresentar conceitos sobre formação do sistema planetário, depois do planeta Terra ou dos planetas, formação da atmosfera e o resfriamento da litosfera, que é a região onde a gente vive, entre a atmosfera e a crosta terrestre. Bom, depois idade da Terra versus concentração de oxigênio e, por fim, as teorias da formação da vida. Inicialmente, antes de tudo, da formação da vida, a gente tem que formar o chão, né? A nossa Terra, né? O planeta. Existem muitas hipóteses para a formação do planeta. Uma delas é a hipótese da nebulosa, que diz o seguinte: essa hipótese, e sustentado por algumas fotografias do céu, né? Afirma que inicialmente todos os gases que formam a nebulosa elas entram em colapso e toda a poeira, resto de material, rocha, elas começam a se aglutinar num pontinho, elas começam a girar em torno de um núcleo maior e daí forma-se os planetas e também as estrelas. Só que existe alguns porém, como vocês podem ver, ó. Todo esse aglomerado ele vai girando e forma os planetas. E no meio, no centro, uma estrela. Claro, tem os seus questionamentos essa hipótese. Existem outras hipóteses, mas uma das mais conhecidas é essa daí, dada por Immanuel Kant em 1755. Dada a formação do nosso planeta, né, estima-se por datação de decaimento radioativo. Quem alguma vez já ouviu falar sobre bomba nuclear, a gente sabe a idade das coisas a partir do quanto que a matéria vai se transformando em outra. É quase magia mesmo. Você tem uma substância que se transforma em outra. Por exemplo, o urânio um dia vai ser chumbo. E no meio desse processo é formado quase todos os elementos da tabela periódica. Então, por decaimento de elementos químicos chamados de isótopos, tem-se a teoria, né, os dados sugerem que a Terra tem 4 bilhões de anos. Mas vejam só que qual é o erro dessa imagem aqui. É que o erro dessa imagem, dessa explicação, é que está faltando a atmosfera. Durante a formação do planeta, foi se formando a atmosfera. Dentre inúmeros compostos gasosos, desde o início até agora, tinha-se o ozônio. E o ozônio, que é um alótropo do gás oxigênio, né? É o O2, ele foi se concentrando entre as atmosferas, foi criando o efeito estufa, e daí, dadas as condições, começou-se a aglutinar a matéria orgânica, junto com a inorgânica, formando a famosa sopa primordial. Então aqui nós temos o que? Um gráfico demonstrando a evolução dos seres vivos em função da concentração de gás oxigênio
na atmosfera. Hoje a gente sabe que o gás oxigênio está em torno de 18%, né? Que está em 20%. Pelos cálculos estimativas em função dos sais minerais da época, estima-se que a concentração do oxigênio começou a subir lá entre 2,5 bilhões de anos atrás até chegar aos 18% que é hoje. E daqui até lá foi se aparecendo os animais e seus descendentes dos descendentes que a gente conhece hoje dos animais. Dentre as alternativas de formação da vida, para formar os chamados coacervados, existem 3, que isso aí é com Alcina, tá? A biogênese, panspermia e a teoria de Oparin. A biogênese dá-se que a vida surgiu a partir de um princípio ativo, gerada espontaneamente pela matéria que existe lá. A panspermia, já que afirma que a vida veio de forma extraterrestre. Meteoros trouxeram as moléculas principais da formação da vida e daí formou-se a vida. E a teoria de Oparin, que, dadas as condições extremas aqui na Terra, surgiu as moléculas principais da formação da vida, que no caso são relacionados aos genes, né? O RNA, DNA e por aí vai, membrana celular, e daí formou-se a vida que a gente conhece. Bom, aqui é um exemplo simples dos gases que existiam, a relação com as outras propriedades até formar as substâncias primordiais. Que temos aqui a água, gás hidrogênio, o metano e amônia. Com eletricidade, pressão e calor, deram condições necessárias para formar moléculas, nesse caso aminoácidos, que daí proteínas, que depois os coacervados. Aqui já é um ponto de vista melhor, né? Essa imagem aqui, ó. Mas que no final o resumo é esse. As substâncias primordiais, nitrogênio, amônia, hidrogênio, existem vários outros, né? Junto com a luz, radiação ultravioleta, descargas elétricas, deram condições para que esses átomos se reagissem, formassem novas substâncias, a entropia fosse diminuindo da superfície terrestre e daí foi se gerando a vida. E como vocês podem perceber, temos luz, eletricidade e calor. 3 formas de energia que são usadas constantemente até por nós. E daqui a gente vai ver que com o passar do tempo, todas essas propriedades aqui, todas essas relações não foram de uma vez só não. Demorou muitos e muitos anos para chegar até estamos agora, né, em 2000. Inicialmente, né, existia lava, a radiação ultravioleta entrava aqui constantemente dentro da atmosfera e a atmosfera não era respirável para a gente ainda, como vocês podem ver aqui no gráfico. Só a partir da formação do ozônio, que é uma camada que absorve o gás ultravioleta. Na verdade, é uma reação entre o gás oxigênio e a radiação ultravioleta, as radiações ultravioleta, que formam o gás ozônio. Essa reação é que absorve essa energia para formar o ozônio. E por conseguinte, o ozônio, por ter uma densidade diferente dos outros gases, ele fica nessa altura constante, a 12 km de altura. Tá certo? Não é que o gás ozônio ele protege, a luz ultravioleta que reage com o gás oxigênio que forma o ozônio, que também ele absorve o ultravioleta. Tá certo, pessoal? É uma mão lavando a outra. Depois, nesse outro slide, quando a concentração de substâncias tóxicas for diminuindo, vocês podem ver que a matéria orgânica já começou a se organizar. Isso também indica, se tem água líquida, é porque a temperatura da Terra foi resfriando
mais, muito mais. E também a diminuição das radiações ultravioleta. Então, como vocês podem ver, geografia, porque eu preciso de geografia, esses conceitos? Porque eu preciso identificar quais são os sais minerais que tem aqui. Lembre-se, os sais minerais existem dentro e fora da gente. Se a gente tem poucos sais minerais dentro do corpo, a gente vai ter problema. E esses sais minerais, eles só vão aparecer na dada região que a gente se encontra. Olha aqui, ó, somente no próximo de 4 bilhões de anos, é que surgiu grande quantidade de vida que respira oxigênio. Tá bom, minha gente? Então, o gás oxigênio, o gás carbônico sempre vão existir na atmosfera. Mas a formação da vida não é somente por isso. Não é somente por compostos orgânicos. Em outras palavras, não é somente por comida cozida que a gente deve consumir, não. Existem os sais minerais lá dentro. Então, do sistema solar, ou do planeta Terra, como vocês podem ver, somente na crosta terrestre, esses elementos é que tem a maior concentração ou abundância de átomos na superfície terrestre, tá bom? Isso que a gente consegue identificar. Aqui é uma outra visão, tá certo? Da tabela periódica. Então a vida, pessoal, acontece com a integração de todos os elementos, mas que aqui, como está representado, eles estão puros, estão só. É como a gente fosse ver a tabela periódica, estão solitários. Mas para que ocorra realmente um sistema, tem que haver sistemas de organização. Tá vendo? Como vocês podem ver aqui, o átomo ele se liga com outros átomos para formar moléculas. As moléculas juntas se formam para formar orgânulos, e daí formar célula, depois tecido, depois órgão, depois sistema, depois um organismo, depois a população, a comunidade, ecossistema, e dos vários ecossistemas forma-se um global, né? Essas percentagens aqui estão erradas, tá bom? Em relação a outro material que eu vou divulgar agora. Mas eu quero demonstrar para vocês que a quantidade de elementos que existe no corpo humano, ó, é também relacionada a compostos que existem em nós. Por exemplo, somente em relação a elementos químicos, 10% do nosso corpo é feito de oxigênio, 18% de carbono, 10% de hidrogênio, 3% de nitro, e esses daqui são os outros elementos da tabela. Agora, das substâncias formadas, 70% do nosso corpo é feito d'água, tá bom? 24% são de compostos orgânicos e 6% são de compostos inorgânicos. Quando digo compostos inorgânicos, pessoal, é tipo osso. Osso é quase um composto inorgânico, tá bom? O ferro do nosso sangue, quando a gente é cremado, vira um pó. Então, é aproximadamente 10% do nosso corpo, é o pó. Dentre eles está os compostos metálicos, os íons, ou no caso os óxidos formados. Então é isso. Então nós somos formados pelos elementos químicos, mas que eles não estão solitários, eles estão na forma de moléculas. Grande maioria das substâncias dentro do nosso corpo estão na forma de moléculas, tá bom? E para todos coexistirem, deve haver sim um equilíbrio de energia entre todos eles para que o nosso organismo... Dentro dessas moléculas, existem 4 principais, que são os ácidos nucleicos, os aminoácidos e proteínas, os lipídios e os açúcares. Os açúcares, pessoal, são os glicerídeos. São tudo aquilo, ou quase tudo aquilo que é doce. A maioria das substâncias que não são derivados da sacarose, eles são açúcares. Sacarina. Lipídios são os derivados da gordura, ou também chamado de ácidos graxos.
Os aminoácidos são os blocos de construção das proteínas, tá bom? Os ácidos nucleicos são o bloco de construção do DNA e do RNA, dentre outros parentes deles. E ainda está faltando sais minerais. Porque aqui na proteína deve sempre haver sais minerais. Por exemplo, potássio, selênio, ferro, o cobalto, tá bom? São os metais que dão a forma das proteínas. São os metais que dão forma para as moléculas do nosso corpo. É ele que faz juntar. Porque em geral, minha gente, os sais minerais, eles têm carga positiva, eles são cátions. Enquanto que os compostos orgânicos, como vocês estão vendo aqui, ó, eles em maioria eles são polares, são compostos orgânicos, às vezes são apolar, outros são polar. Então, se eles são polares, algumas moléculas, como a água que é polar, como essa substância aqui que é polar, quem vai fazer a ligação, quem vai entortar as moléculas é os cátions, são os sais minerais. Então, se você não consome sais minerais presente em suplemento alimentar ou nos vegetais crus, nas comidas cruas, você vai ter deficiência de sais minerais. E ter deficiência significa você ter grande probabilidade de adquirir uma doença em potencial, tá bom? E dentre outras coisas, não é só doença, na verdade é o organismo que não vai funcionar direito. E isso a gente só vai ter com a alimentação. Então, para material suplementar, assistam esse vídeo aqui do YouTube, tá certo? Que ele vai apresentar essa relação bem mais completa a respeito sobre substâncias que existem na alimentação e como elas estão necessárias no nosso corpo. Então é isso, minha gente. A aula é essa e obrigado.